TCC da Faculdade de Design de Moda. É claro que de uma faculdade para outra pode variar um pouco, mas já vai dar para vocês terem uma ideia de como é a criação de uma coleção e de como pode ser o TCC desse curso. A minha turma teve um ano para a realização do trabalho e a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi escolher um problema e um tema para a realização da coleção. O meu problema escolhido foi a lacuna deixada pelo mercado brasileiro no oferecimento de produtos relacionados às séries norte-americanas. Então eu questionei e mostrei, através de pesquisa, tanto em livros quanto em artigos, como os produtos são importantes para os fãs, não só de séries, mas de outros gêneros midiáticos, como os livros, os filmes, como esses produtos acabam sendo uma forma desses fãs se identificarem, e mostrei como as empresas não correspondem a essa expectativa e essa necessidade. Porque a gente encontra muita estampa, assim, mas uma camiseta comum com uma estampa genérica, mas nós não encontramos peças que tenham realmente um estudo em relação ao tipo de corpo, em relação ao clima em que aquela pessoa vive. Então fica muito difícil para esses jovens encontrarem esses produtos. E como esses gêneros têm se tornado muito famosos, muito populares, principalmente entre os jovens, acaba que as empresas têm que se ligar em relação a isso e começar a haver uma mudança para que esses produtos sejam oferecidos. A minha coleção tinha como proposta resolver pelo menos parcialmente esse problema, então eu desenvolvi uma coleção inspirada no seriado Game of Thrones, mas com foco na família Stark. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu criei. Primeiro, a gente tinha que entregar todo esse trabalho, a pesquisa teórica e também a pesquisa sobre o tema, no caso, o Game of Thrones, a família Stark, dentro de uma embalagem. A minha embalagem eu comprei uma caixa de MDF lisa, crua, e eu mesma customizei. Eu nunca tinha trabalhado com MDF, mas a minha experiência de certa forma foi boa, porque eu gostei muito do resultado. Eu comprei tinta cinza lunar e tinta preta, então na parte de cima eu pintei ela toda de preta e depois fiz algumas manchinhas de cinza. Essa parte aqui é um pouco rebaixada, então eu imprimi uma imagem, passei papel contact sobre ela e coloquei fitas de EVA com risquinhos brancos imitando um couro, assim, meio que um couro costurado. E na parte da frente, das laterais da caixa, eu pintei de cinza lunar e dei algumas batidinhas com a tinta preta, que deu até um efeito, deu até uma textura mesmo na caixa. Dentro da caixa, eu enviei a parte mais da coleção, porque a parte escrita, toda aquela questão da pesquisa que eu falei pra vocês, eu enviei antes, e uma semana antes, para que os professores lessem em relação a todas aquelas regras da BNT, para que eles tivessem mais tempo mesmo de avaliar. Dentro da caixa mesmo, eu enviei o meu book, então o nome da minha coleção era Winter is Coming, e tinha nessa capinha. Depois veio o meu nome, designer Larissa Donato Couto. A página também ela era inspirada na temática. Então depois eu tinha várias páginas falando mesmo sobre a minha coleção. A minha marca fictícia, porque eu tive que criar uma marca como se eu fosse mesmo colocá-la no mercado e fazer a sua primeira coleção. Aqui eu falei um pouco sobre a escolha do nome, que era New Quest, a minha identidade visual, que era as tags, tudo tinha relação com mapas antigos, então até as cores, o fundo, tudo foi inspirado em jogos e filmes de aventura. E essa empresa trabalharia apenas com temática em gêneros midiáticos, então filmes, livros, séries, vídeos. Depois da identidade visual, o meu público-alvo, aqui eu falo um pouco sobre ele, que eram jovens de 16 a 24 anos da região sul e sudeste. Então são jovens que gostam de tecnologia, jovens que gostam de sair com os amigos, que consomem muito de lojas online, aqui eu até citei algumas empresas que eles gostam de comprar. E tudo que eu montei sobre o público-alvo foi feito através de uma pesquisa, que eu apliquei sobre 30 jovens da minha cidade que têm o gosto mesmo por séries, filmes e livros. Aqui eu falo um pouco sobre a minha macro-tendência. A macro-tendência, para quem não sabe, ela é uma tendência comportamental e ela dura vários anos. Então, a escolhida por mim foi apresentada pela Inspira Mais e ela fala mesmo sobre a suavidade. O conceito dela é a suavidade. Então ela busca mesmo uma limpeza visual, já que a gente tem consumido tanta informação no nosso dia a dia. Depois disso eu escolhi algumas micro-tendências, que são aquelas tendências apresentadas pelos estilistas nas passarelas. E entre elas eu escolhi o couro, rebite, pelo, preto e branco, sobreposição, tudo mesmo ligado à minha temática. Além das micro-tendências,
fiz esse painel representando todas elas, com imagens de alguns desfiles. Aí eu já comecei com a parte mesmo do meu tema, que aqui eu falo um pouco sobre os meus painéis de referência. Aqui é um painel de referência só sobre o Game of Thrones, então eu explicava meio que essa disputa pelo Trono de Ferro, por isso que ele está no centro da imagem. Aqui já é um painel de referência só da família Stark, então eu busquei alguns elementos, né, importantes da família. Aqui já é o meu painel conceito, é desse painel que nós tiramos as informações para realizar a coleção. Então, cores, formas, texturas, tudo sai daqui. Aqui é o meu release, então eu comento um pouquinho já como vai ser a minha coleção. Eu também fiz um texto conceito, retirei um texto conceito, que eu tirei um pedacinho de uma música que se chama Winter is Coming, da banda Winterfell. E a parte mais importante assim da música é o finalzinho, que comenta que quando a neve cair e os ventos brancos soprarem, o lobo solitário morrerá, mas a matilha sobrevive. Então mostra mesmo, para quem vê a série, a importância da família para os Starks e também, de certa forma, mostra um pouco da tragédia que vai acontecendo com a família. Na cartela de beneficiamentos, eu tive apenas o gradiente, que foi o único beneficiamento que eu utilizei na coleção. Aqui é a minha cartela de cores, que ela tem a ver até com aquela macro tendência, por isso não podia ter muitas cores. Depois disso vem as pranchas de looks, e aqui tem toda mesmo a minha coleção. Então são 25 looks e 50 peças no total. Que era um look feminino e eu fiz uma croquis lembrando a área, como se fosse a área grande. Aqui é o segundo, já é a micro tendência Total White que eu trabalhei. Meu terceiro seria uma Sansa, né? Aqui, esse look eu confeccionei ele e vocês vão ver depois. Esse look eu também confeccionei. E eles têm aplicação de couro, tem aplicação de rebite, porque como eu quis estar trabalhando com peças que dessem para ser usadas na região sul e sudeste, eu tive, né, que adaptar. Então o couro e material mais pesado veio só em detalhes e o restante era tecido 100% algodão e roupas mais leves. Esse foi uma peça que eu gostei muito, essa, né, foi um look que eu gostei muito. Esse daqui também eu gostei bastante. Esse eu adorei, seria uma área grande também, né. E tem bastante, eu não vou mostrar todos pra vocês, senão vai ficar muito grande. Mais uma, esse eu também confeccionei. Mais um. De forma, né, mais resumida, aqui tá o meu mapa de coleção. Então mostra todos os meus croquis na ordem, como se eles fossem desfilar. E também na ordem que eles estão apresentados aqui no book. Aqui é a minha prancha de cabelo e maquiagem, então eu escolhi uma trança utilizada pela personagem Sansa na primeira temporada e uma maquiagem mais básica, que foi apresentada pela Oscar no inverno de 2015. E esse já é o cabelo e maquiagem masculino. Então os dois são mais naturais, né? Até mesmo por causa do jeito dos personagens na série. Aqui seria a minha cenografia, então eu coloquei paredes com adesivagem de tijolinho, né, imitando o castelo de Winterfell. E aqui embaixo seria a minha prancha conceito. Essa trilha sonora vai tocar no dia do desfile, mas eu não posso colocar aqui pra vocês tocando por causa dos direitos do YouTube, mas eu coloco o link embaixo na descrição do vídeo. Do meu book foi isso, e vocês não têm ideia de como demorou pra fazer isso tudo. Os croquis poderiam ser feitos tanto de forma manual como no computador, e eu preferi fazer no Corel porque pelo tempo mesmo, sabe? Aqui é a minha cartela de tecidos, que também foi enviada dentro dessa embalagem. E aqui eu passei um domingo todo cortando esses lobinhos, e eles são cortados tanto assim na frente como nas costas, porque assim tinha a possibilidade de quem estava, né, vendo a coleção passar o dedo assim e sentir tanto a composição como também a textura do tecido. Eu apresentei também essa apostila de fichas técnicas. Então, se você pensa em fazer moda, geralmente as faculdades têm desenho técnico e também tem as fichas técnicas. Às vezes pode parecer bobeira para quem não é da área, mas geralmente todas as empresas, pelo menos de nível médio a grande, trabalham com fichas técnicas para orientar mesmo a coleção, principalmente quando se trabalha com quantidade muito grande de modelos. Esse é um exemplo de ficha técnica. Eu não vou mostrar todos para vocês porque não faz muito sentido, mas eu fiz esses desenhos técnicos no Corel.
Aqui eu comento um pouco sobre a coleção, um pouco sobre esse modelo. Depois eu falo o tecido que ele vai ser usado, qual a ferramenta que eu vou utilizar para fabricá-lo. E nas peças que eu confeccionei mesmo, eu também coloquei a sequência operacional. Então, caso uma costureira pegasse para fazer essa peça, ela já teria meio que um passo a passo para estar realizando a montagem dos moldes. A caixa do lado de dentro, eu fiz uma aplicação que eu também gostei muito, que eu quero mostrar para vocês. Que o mesmo tecido de pelo que eu usei em uma das peças, eu apliquei ele no fundo da caixa. Então quem pegava, né, os materiais tinha essa superfície fofinha. Outra coisa que eu levei também, tanto para os meus modelos como para minha banca, foi esse baúzinho. E eu tirei o molde dele no Pinterest, se alguém interessar eu posso deixar aqui o link na descrição. E esse baúzinho eu vou abrir agora para vocês. Eu coloquei uma madeirinha cinza, né, preto e cinza, combinando tanto com a embalagem da coleção, como também com a estética toda do trabalho. E dentro do baúzinho vinham moedas. Eu comprei essas moedas de chocolate, sabe? E ele simbolizava tanto a minha marca, toda aquela questão de mapa do tesouro que eu tinha explicado pra vocês, como também a família Stark. Então foi inspirado nos dois e eu gostei bastante do resultado. Foi feito em papel e cartolina, então foi também uma alternativa barata. Se alguém tem vontade de, sei lá, fazer uma festa de aniversário inspirada em Game of Thrones, por exemplo, essa seria uma opção bacana de lembrancinha. E todo mundo gostou bastante, porque essas moedas também são muito gostosas. Eu achava que eram esses chocolates ruins, mas é muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem tem outro vídeo com editorial, um pouquinho mais das peças e também um desfile. Se você tem vontade de entrar na faculdade de moda, mas tem alguma dúvida e gostaria que eu respondesse, é só deixar um comentário aqui embaixo, porque eu vou fazer um outro vídeo respondendo essas perguntas e também contando um pouco sobre a minha experiência. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever agora e deixar um joinha no vídeo. Um beijo e até o próximo!